Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje trazendo para vocês uma releitura aí de um vídeo que foi maior sucesso, que teve mais de 2 milhões aí de visualizações, que é o bolo pronto em 1 hora. É possível, gente, fazer desde a massa até a finalização de bolo em 1 hora? Eu vou mostrar para vocês que sim, é possível. É claro que não é o mais indicado, mas de repente você se vê nessa situação aí, esqueceu uma encomenda, não anotou, assim, né, minha gente? Como tem aquele cliente que chega de última hora e fala para você: ai, por favor, faz um bolinho aí para mim, eu esqueci de avisar. E nem todo mundo hoje em dia pode se dar o luxo de recusar uma encomenda, não é, minha gente? Então agora bora lá pro nosso vídeo. E nesse vídeo será utilizada a maravilhosa bailarina da Mago, o desmoldante da Mago, as mangas descartáveis, a espátula de acabamento da Mago, as emulsões no sabor baunilha e leite. Pessoal, então quando nós estamos com pressa, a melhor opção é a massa pão de ló, porque a massa pão de ló, ela tirou do forno, esfriou, ela já está estabilizada, diferente da massa manteigada. Conta pra mim aí, qual massa você usa mais, pão de ló ou massa manteigada? Então aqui eu tenho 250 gramas de açúcar e 5 ovos grandes, em peso 300 gramas de ovos. Vamos bater até virar um creme claro e fofo, leva mais ou menos aí uns 5 minutos. Então olha só, ficou batendo por 5 minutos, aí ele vira um creme claro e bem fofinho assim. É muito importante que os ovos estejam em temperatura ambiente, senão vai demorar muito mais esse processo. E agora eu vou adicionar os demais ingredientes fora da batedeira, tá certo? Aqui eu tô com a emulsão sabor leite da Mago, gente. Essa emulsão, ela é uma delícia nas massas de bolo. Parece até que colocou leite condensado. Você pode colocar tanto na massa preta quanto na massa branca. Vou colocar aqui uma colher de chá. Aqui eu tenho 50 ml de leite, tá? Então, vou acrescentar aqui uma colher de chá dessa emulsão e uma colher de sopa de óleo. Eu tô aqui com óleo de girassol, tá? Mas você pode usar o óleo da sua preferência aí. Então, esse leite estava bem quente, mas depois que eu vou agregando os ingredientes, ele vai ficando morno, né? Aqui eu tenho meia xícara ou 35 gramas de chocolate em pó, 50% cacau. Então, vamos misturar bem aqui para dissolver todo esse chocolate. Aqui eu tô com 250 gramas de farinha de trigo que eu já peneirei. E agora eu vou misturar uma colher de sobremesa de fermento em pó. É sobremesa, não é colher de sopa, viu? Porque nós queremos uma massa bem estruturada aqui, tá? Então, se você colocar fermento demais, ela vai ficar muito esburacada. Eu sempre coloco só essa medida mesmo nessa receita, viu? Pão de ló não tem necessidade de tanto fermento, não. Pronto, então agora nós vamos aqui alternando esse líquido, tá? Junto com a farinha de trigo, aos poucos. Então, um pouco dele. Mistura. A massa vai abaixar um pouquinho, mas normal, tá? Então, não coloquem a farinha de uma vez. Vai aos poucos. Olha, então a massa tá pronta. O pão de ló, especialmente o de chocolate, ele sempre abaixa mesmo, viu? Aqui eu tô com 3 assadeirinhas na medida 20 por 3 de altura, é a assadeira de naked cake. Se você não tiver, você pode usar a assadeira alta mesmo, mas divide em 3 partes, senão você não vai conseguir assar essa massa rapidamente e aí acaba também gastando muito mais gás. Então, ó, vou dividir em 3 aqui.
No fundinho da assadeira eu usei o desmoldante da Mago, tá certo? As laterais eu não untei. Então, meu forno já está pré-aquecido em 200 graus, porque eu tenho um forno muito quente aqui em casa. Se o seu forno for um forno mais lento, pode pôr em 220 graus. Por quê, minha gente? Porque aqui é uma assadeira baixa. Então, quando a assadeira é baixa, o forno pode ser mais alto, deve ser mais alto, senão vai demorar muito e acaba ressecando muito a massa. Agora, se eu tivesse com uma assadeira alta de 8 ou 10 centímetros, aí obrigatoriamente eu tenho que usar um forno de 180 para baixo, tá certo? Bom, pessoal, então enquanto a massa vai assando, nós vamos aqui já adiantando o recheio. Vou fazer um recheio rápido, sem fogo, que é um recheio de coco com doce de leite. Aqui eu tenho um doce de leite cremoso, olha. Mas concorda que nesse ponto aqui ele não tem estabilidade para eu colocar em um bolo e já rechear e já mandar para o cliente, né? Que é o que nós queremos hoje. Então, eu vou acrescentar aqui 100 gramas de leite em pó. Então, agora o coco aqui eu tenho 100 gramas de coco seco sem açúcar. Tem que ser o coco seco sem açúcar, porque o úmido não vai fazer o que eu quero aqui, que é enxugar esse recheio. Então, olha, nem descansou ainda e olha como já se transformou o recheio aqui. Olha a estabilidade que ele ganhou. Então, eu vou deixar ele aqui descansando até a hora de a gente utilizar lá no bolo. E vamos aproveitando aí o tempo do bolo no forno, que é mais ou menos 20 minutos, já deixar tudo antecipado. Então, a calda do bolo, eu tenho aqui 400 ml de leite, vou acrescentar meia xícara de achocolatado. Eu tô com Nescau aqui, tá? Vou colocar agora umas gotinhas da emulsão sabor baunilha da Mago. Vou colocar aqui umas 5 gotas, já dá. Pronto, olha, a calda para molhar o bolo já tá pronta. Então, vocês viram que o recheio foi tão rapidinho que ainda nem deu tempo de sair lá o bolo do forno. Já tem 20 minutos que o bolo tá no forno, tá quase bom, viu? Daqui 5 minutinhos no máximo ele tá pronto. Então, eu já vou aproveitando para adiantar também a cobertura. Eu poderia usar um chantilly nesse bolo, né, pessoal? Mas vamos combinar que dependendo do caso, se a pessoa te pede um bolo de última hora, ou você lembrou dessa encomenda de última hora, você pode talvez não ter um chantilly gelado, né? Ou talvez nem tenha um chantilly para trabalhar. Então, eu vou fazer aqui um buttercream de chocolate, minha gente. Aqui eu tenho 250 gramas de manteiga sem sal. Pode usar margarina? Pode, mas vocês sabem que compromete bastante o sabor, né? Mas se quiser, pode usar aquela 80% lipídios. Então, eu vou começar aqui primeiro batendo a manteiga. Então, eu já tirei a manteiga, gente, uma meia hora atrás, para ela ficar já meio em temperatura ambiente, porque ela é muito gelada e ia dificultar meu trabalho aqui. Agora, eu vou acrescentar 3 colheres de sopa de chocolate em pó, 50% cacau. Bem cheinho, tá? Misturou e agora eu vou acrescentar meio pote de doce de leite. Agora eu já tô com doce mais consistente, tá? Tô com esse aqui, né? Que é o Firmeza Premium. Vou dar uma paradinha para olhar o bolo. Gente, olha aqui, a massa tá assadinha já. Ó, você sabe que assou quando você coloca a mão aqui e ela tá firminha aqui em cima. Não se preocupa que não queima a mão, que queima a mão é a assadeira, tá? Vamos continuar batendo aqui. Então, tem que bater aqui uns 5 minutinhos ou até você ver que ele ficou bem leve. Eu costumo bater por 5 minutos. Ó, pessoal, ele já vai estar pronto quando você tirar o batedor assim e ele fizer esse buraco. Observa que ele pegou bastante volume, né, do momento que nós começamos a bater. Então, a princípio, na hora que você começa a bater, ele já dá uma cremosidade
dá a impressão que ele já tá bom, mas não tá, ele precisa emulsionar dessa forma aqui, tá vendo, ó? Então, olha a textura, ó, ó a leveza, tá vendo? Ele fica como se fosse um chantilly mesmo, ó. Pode acontecer, dependendo da manteiga que você tiver aí, do início do batimento começar a dar uma talhada, ou se ela tiver meio gelada ou muito gelada, mas pode continuar batendo, viu? Que conforme você vai batendo, aquele líquido vai homogeneizar com os demais ingredientes e no final dá tudo certo, tá bom? Gente, ó, minhas massas já estão aqui morninhas, viu? Mas ainda não tá fria e eu preciso delas completamente fria para trabalhar. Então, nesse caso, como é que eu faço? Ó, passei a faquinha, né, para soltar a lateral. Então, quando vocês estão com pressa que uma massa esfria, a primeira providência que tem que ter é tirar ela da forma, tá? Porque fora da forma, ela vai esfriar mais rápido, com certeza. Olha que linda, gente, essa massa. É maravilhosa, viu? Então, agora eu vou fazer, sabe o que? Vou colocar no freezer, gente. Porque na pressa a gente faz isso mesmo, tá? Vou colocar no freezer, vou deixar lá uns 10 minutos e vai ser o tempo dela resfriar completamente aqui. Então, gente, eu aproveitei lá os 5, 10 minutos que ficou esfriando a massa e coloquei já o recheio na manga. Já coloquei a cobertura aqui também, porque como não é chantilly, eu posso já deixar na manga pronto para cobrir. Já forrei a assadeira também. E se vocês estão acostumados a usar acetato, pode usar também, é claro, tá? Vou começar aqui colocando a primeira camadinha de massa. Vou regar. Vou colocar outro disco de massa, dá preferência sempre de molhar esse lado, que é o lado que fica embaixo na forma, viu? Porque ele absorve melhor a calda. Dá aquela apertadinha já para espalhar bem o recheio aqui. Prontinho, olha, então já vou virar aqui e nós já vamos começar a decorar. Colocar aqui essa aqui é a bailarina da Mago, viu, minha gente? E vou arrumar a câmera aí pra gente começar a cobrir. Vou mostrar pra vocês aqui um pouquinho da apostila de recheios para bolos, onde vocês vão aprender, inclusive, as quantidades que você deve usar aí quando for rechear um bolo, diferença entre recheio para bolo de pote, recheio para bolo de festa e muito mais. Ao todo, são 30 receitas testadas e aprovadas. Então, eu tenho dois formatos de apostila, a apostila impressa ou a apostila digital que você recebe por e-mail. A apostila impressa, ela vai assim, ó, encadernada, e todas as minhas apostilas são totalmente ilustradas. Então, eu vou deixar o link aí na descrição do vídeo, se você tiver interesse é só chamar, é o WhatsApp. Gente, olha, minha bateria acabou bem na hora que eu tava fazendo a aplicação aqui da cobertura, mas não tem problema não, tá? Eu dei uma bagunçadinha porque eu já tinha até alisado quando eu percebi que acabou. Bom, mas enfim, aqui foi aplicado a cobertura, tá certo? Então agora eu vou alisar de novo para vocês verem como é que eu faço o meu alisamento, tá? Então imagine, né, que eu apliquei aqui com um saquinho de confeitar, porque é o jeito mais fácil de aplicar, mas se você quiser também pode aplicar com a espátula. Então agora você vem com a espátula reta. Então essa cobertura é uma cobertura muito boa de trabalhar, viu? Ela alisa com muita facilidade, é uma beleza. Pra vocês terem ideia, a gente já tinha até limpado o pé do bolo quando eu me dei conta. Ainda bem que eu percebi, né, antes de finalizar o bolo aqui. Pronto, então vou aqui novamente limpar o pé do bolo, tá, minha gente? Que eu já tinha limpado, mas vou limpar de novo pra vocês verem como é que eu faço. Então aqui, ó, tem o paninho Perfex. É o jeito mais fácil de limpar o pé do bolo. Pessoal, então como eu falei pra vocês, esse é um bolo pra entregar rapidinho, então a decoração tem que ser rápida também. Não dá pra ficar gastando mais que 10, 15 minutos. Porque é só cobrir, alisar, passar o pincel e depois jogar a caldinha, tá? Então, ó, vou vir com o pincel aqui, primeiro reto, ó, só encosta, viu?
e depois faz aí o movimento do wave, né? Ó lá, só para dar aquela texturizada e ficar mais charmoso o nosso bolinho. Então agora eu vou deixar o bolo aqui de ladinho e vou derreter aqui 100 gramas de chocolate ao leite, tá bom? Tô usando chocolate nobre. Pronto, derreteu, vou acrescentar agora a mesma medida aqui de creme de leite, 100 gramas. Misturar rapidinho. Então agora eu vou colocar aqui nessa bisnaguinha, ó, que é mais fácil para aplicar. Agita bem. Então eu vou tentar fazer aqui virado para vocês visualizarem bem, mas depois eu vou virar pro meu lado aqui, senão vai saindo feio, tá? Então, ó, você dá uma apertadinha, deixa sair um pouquinho e anda. Deixa sair um pouquinho e anda. Deixa sair um pouquinho e anda. E assim você vai, ó. Então agora eu vou virar aqui pro meu lado. Feito isso aqui, agora se você quiser, você pode espalhar aqui em cima, tá? Eu vou espalhar. Dá uma leve batidinha. Vai espalhar bem essa ganache. Aí, se quiser, pode fazer um espiral agora aqui, tá? Prontinho. Bom, minha gente, então vocês viram que eu finalizei aqui com topper, tá? É uma sugestão, você pode colocar frutas, raspas de chocolate, enfim, né? O que você quiser. Ou não colocar nada também, se não quiser, porque o bolo já tá bem bonito, né? Eu vou pesar o bolo aqui para vocês verem quanto pesou. 2,4 kg pesou esse bolo. Esse bolo deve estar maravilhoso, viu, minha gente? Porque o recheio é top, essa cobertura é muito gostosa também. Olha isso aqui, minha gente, eu gosto de mostrar de perto, viu? Olha essa massa, ó. A textura dessa massa, ela é uma massa muito macia. Ó a cara do recheio. Provar, né? Ó. Fofinho. Delícia! E aí, gostou do vídeo? Tem alguma sugestão de vídeo aqui pro canal? Se tiver, deixa aí nos comentários, porque a gente vai atendendo vocês, viu? Se tiver alguma dúvida, também deixa nos comentários que eu procuro responder todo mundo. Então, obrigado por ter ficado até aqui. Beijo pra vocês, até o próximo vídeo.